Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos a paralisação dos serviços da CP. O dia foi de greve. Na saúde, anestesistas em falta nos hospitais públicos. Na política, Assunção Cristas diz que nem menos €1 para o desenvolvimento rural. No Porto, a Câmara rendeu 463 mil euros com o turismo. E na política internacional, o governo italiano diz que o país não pode ser o campo de refugiados da Europa. São então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, muito obrigada desde já pela sua presença. De facto, hoje o dia ficou marcado pela greve na CP. Que conclusões podemos tirar de mais uma greve na CP? Olá Helena, olá aos telespectadores. A conclusão que nós podemos tirar é que há um descontentamento pelos operacionais da CP e que, na minha opinião, tem razão. Tem razão. Razão porquê? Porque, de facto, termos um conjunto de carruagens que estão a ser operacionalizadas neste momento por dois agentes, o maquinista e uma pessoa, e passamos a ter, o que se pretende é que venhamos a ter só um homem a comandar estas unidades, este grupo de carruagens. Ora, nós estamos aqui a pôr em questão a segurança, porque uma coisa é, e nós vimos nos autocarros aqui há uns anos atrás, onde havia o revisor e havia o motorista, que depois passámos a existir o motorista a fazer as duas funções, mas estamos a falar de um autocarro em que temos o retrovisor e tem uma noção praticamente clara. São dois serviços completamente diferentes. Completamente diferentes, mas em duas aplicações diferentes. Uma coisa é um autocarro, outra coisa é um conjunto de carruagens que quer de mercadorias, quer inclusive de passageiros, que o revisor não faz só o papel de revisor, mas faz ali uma série de ações, nomeadamente na questão dos passageiros, se alguém se esqueceu de comprar o bilhete, se precisa até de fazer uma renovação na própria viagem e sair numa estação a seguir, se tirar uma dúvida qualquer, ou seja, até houver um problema, imagine que alguém se sente mal, pegar no telefone, ligar para as autoridades. Ora, tudo isto é importante existir, porque imagine, nesta altura do campeonato, até em questões de segurança, se eventualmente houver algum problema, até um assalto, uma tentativa de assalto, ou até uma envolvência qualquer de uma rixe, numa das carruagens, não existindo essa figura, o maquinista não pode sair de conduzir a locomotiva, ou seja, nós pomos aqui de facto em risco a integridade física das pessoas e a segurança das pessoas. Isto levamos também para as mercadorias. Ora, é óbvio que o facto de retirar este posto de trabalho como é óbvio, vai diminuir os custos da estrutura, mas pôr em causa muitas outras coisas, nomeadamente a segurança, tal como acabou de referir. Exatamente, ou seja, não vale tudo, ou seja, nós não podemos pôr aqui a questão da rentabilidade do custo e pôr em risco a integridade física das pessoas, bem como inclusive a integridade física dos bens que são transportados, diariamente são transportados através da CP. Como é que viu este dia de greve, Manuel António Ribeiro? Todas as greves, isto depois os sindicatos dizem uma coisa, as administrações dizem outras. As greves normalmente têm grande impacto na comunidade. E quando estamos a falar nos transportes, o impacto é ainda muito maior. Porquê? Porque é a forma de que os cidadãos têm de deslocar-se para os seus trabalhos e até para o seu dia-a-dia. Ora, e numa altura em que tanto se fomenta a utilização do transporte público, quando o transporte público está posto em questão, logo temos os cidadãos aí colocados, digamos, expostos à não disponibilidade desse meio de transporte. Mas não é só pessoas, porque depois temos as mercadorias. Nós temos neste momento algumas empresas que já se vieram queixar de que, de facto, já se veio lamentar de que as mercadorias não foram entregues nos espaços estipulados por ausência de comboios.
com uma adesão que chegou aos 90%, segundo dados avançados. Mas mesmo que seja 80 ou 70, qualquer adesão que tenhamos no transporte, e neste caso, tanto passageiros como mercadoria, tem um impacto muito considerável na nossa sociedade. Inclusive é também para a circulação de passageiros e também para muitos dos turistas que fazem também esta ligação e que utilizam também este meio de transporte como ligação. Exatamente, Helena. Tocou aqui numa faixa que eu não tinha falado, mas muito bem, que é a questão do turismo. Ou seja, nós também temos, estamos numa altura em que Portugal é visitado por cada vez mais por mais turistas e usam e bem o comboio como meio de transporte, também ficando afetados. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora ao nosso segundo tema, depois então de termos visto este dia de greve na CP, falamos de saúde e falamos da falta de anestesistas nos hospitais públicos. É verdade, Helena, nós temos vindo cá a falar de... A notícia é avançada hoje? E temos vindo a avançar. Uma das nossas preocupações neste espaço da opinião e até a curiosidade de como é que vai ser o próximo Orçamento de Estado. E eu acho que o Orçamento de Estado tem, de facto, de ser repensado e direcionado para o investimento, mas o investimento passa também pela saúde, ou seja, a saúde precisa, obrigatoriamente e urgentemente, de ser repensada numa lógica não de lucro, porque todos nós sabemos que tem que haver uma rentabilidade de gestão dos recursos, de forma a que os cidadãos sejam ressarcidos no mínimo dos seus cuidados, e nós não podemos ter, como é óbvio, e isto é público, um déficit de 500 anestesistas nos nossos hospitais públicos. A 500 anestesistas estamos a falar num número considerável. Incluindo também Açores e Madeira. Exatamente. Dentro destes números. Ou seja, estamos a falar um número muito considerável, quando, segundo até inclusive os próprios vários diretores dos hospitais, inclusive até o bastonário, referia que caso existissem mais anestesistas, podíamos ter aqui até inclusive um aumento do número de operações que podiam ser feitas no Serviço Nacional de Saúde. Ora, se aumentássemos o número de operações a serem feitas, as intervenções cirúrgicas fossem feitas, poderiam diminuir logo a lista de esperas, que são várias, são milhares de cidadãos que estão à espera, esperam por um tempo, na minha opinião, mais que longínquo, e que não são operados porque não existem. A falta de anestesista também é uma das razões pelo qual os blocos operatórios não têm a capacidade de resposta. Ora, nós também podemos dizer que isto digamos até diria mesmo preocupante, que em 2014, na altura antes da Troika, nós tínhamos um rácio de 12 por cada 100 mil. Ora, nós dizemos assim, bem, agora passado a Troika deveríamos estar melhor, e não. E nós passamos a ter, ainda conseguimos ter um valor mais baixo que 2014. Ora, isto diz-nos, ora bem, muito bem, cortam-nos na saúde, cortam nas pensões, cortam-nos por uma razão, na altura era para a bem do Estado, de uma recuperação económica. Essa recuperação económica acontece, e quando vamos a ver, não é que o argumento deixa de cair, porque nós, em vez de termos melhores condições, nomeadamente na saúde, passamos a ter menos. Por isso, aqui o Governo vai ter obrigatoriamente que nos próximos tempos... Repensar o Serviço Nacional de Saúde. Sem dúvida. Porque está fragilizado. Eu diria fragilizado, e continua a estar, porque quase todas as semanas vem a público, e não vêm todas as notícias a público, porque muitos dos diretores de hospitais vão gerindo da melhor forma possível, que têm não só a falta de técnicos, mas até inclusive a falta de algumas condições em alguns hospitais, nomeadamente até em termos de infraestruturas. Ora, só que isto tem que ser repensado, e repensado aliás, o próprio Presidente da República já veio dizer aqui há umas semanas, de que há hospitais que não têm um investimento num parafuso há não sei quantos anos. Ora, e a degradação do edifício, ela é contínua. Ora, se não houver este investimento na saúde, corremos um sério risco de pôr em causa o próprio Serviço Nacional de Saúde. Ora, isto é preciso aqui mudar os ponteiros. O Governo
Governo, e estou curioso, eu não vejo que o Governo não faça essa aposta no próximo Orçamento de Estado, porque corre um risco. É necessária, Manuel António? É necessária, e porque se caso não faça esta aposta no próximo Orçamento de Estado, vai correr o risco de as greves aumentarem. E temos assistido a algumas também nas últimas semanas, nomeadamente dos profissionais da saúde, falo dos enfermeiros, dos médicos. Dos médicos, os técnicos de exame, nomeadamente os radiologistas e outros similares. Ora, quer dizer que isto é constante, mas se não houver este investimento repensado no próximo Orçamento de Estado, eu tenho algumas dúvidas que o Governo possa continuar, digamos, a levar esta bandeira do Serviço Nacional de Saúde, que é, todos nós sabemos que é oriundos dos genes do Partido Socialista, e que dia após dia aparecem-nos com dados como estes que põem em questão o Serviço Nacional de Saúde. O que é que está a faltar ao Serviço Nacional de Saúde? Em primeiro está a faltar o financiamento, ponto final. Mas isso só não chega, porque nós não podemos estar a dizer que falta o dinheiro e é porque o dinheiro que não se faz isto, não se faz aquilo. Não. O dinheiro não pode ser só a única razão, a única desculpa. É importante fazer uma gestão de forma que quer os recursos humanos, quer os recursos técnicos sejam adaptados primeiro, diretamente às populações. E quando se fala diretamente às populações, nós temos que ter em questão aquelas que estão mais fragilizadas. E nós vamos para onde? Para o interior. Ora, nós não podemos ter pessoas que tenham que correr 50, 100 km para ir a um hospital e tenham essa distância para fazer, por exemplo, uma operação, e quando chegam para fazer essa operação é adiada porque não há um anestesista, por exemplo. Não pode, isto não pode acontecer. Mas existe, mas acontece casos destes. Ora, é preciso ser repensado. Aqui é uma questão de dinheiro. Eu não acredito que seja por facto de não haver um anestesista naquele momento para que se possa fazer uma operação a um cidadão que habita no interior do país. Não pode acontecer. Isto tem que ser repensado, este formato. É óbvio que, pausado tudo isto, aumentarem técnicos, remodelar instalações, melhorar o equipamento tecnológico dos hospitais públicos. É óbvio que isto envolve verbas, isto envolve custos, mas há coisas que são investimento, e isto é um dos investimentos, porque investimento não é só fazer autoestradas, investimento não é só, e espero que assim seja, a remodelação da linha férrea portuguesa. Não, e bem, oxalá que ela ocorra o mais breve possível. Não é pensar em TGVs, não é pensar em novos aeroportos, que também que uma alternativa ao novo aeroporto de Lisboa é preciso e urgente. Mas também tem que ser pensado na saúde, porque a saúde é um bem primário para qualquer cidadão, desde aquele com mais posses àquele com menos posses. Muito bem. Manuel António Ribeiro, depois então de analisarmos aqui a notícia que foi avançada hoje, que dá conta então da falta de anestesistas, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos da Assunção Cristas, que está contra então o orçamento apresentado pela Comissão Europeia com um corte de 15% no desenvolvimento rural. Está a Cristas e estamos todos nós, inclusive contra este corte. É lógico que eu acho que esta Que implicações terá este corte antes Manuel António Ribeiro de facto desenvolver aqui esta notícia? Pergunto-lhe antes de mais que implicações tem este corte de 15%? É um corte considerável na nossa agricultura. Nós, como a Helena sabe, os espectadores sabem, somos um país em que a nossa agricultura não tem geograficamente digamos, formas de competir como agriculturas como a Espanha, como França, Alemanhas, etc., em que a geografia também permite atingir determinadas escalas que nós não conseguimos atingir. Mas a nossa agricultura, apesar da nossa realidade, nós temos ao longo dos anos conseguido, digamos, apostar na inovação, apostar nos jovens empresários da agricultura e temos, aliás, eu até diria mais, se o interior ainda está como está, mas precisa de muito mais desenvolvimento, é graças ao investimento que foi feito
pelo Estado e até por muitos próprios agricultores, que foram, digamos, assimilando e criando as suas próprias estruturas no interior do país e dando postos de trabalho, bem como até criando o seu posto de trabalho. Ora, é importante, 15% num corte, digamos, de uma atividade que é uma atividade primária de um país como o nosso, eu diria até quase que é brutal. Diríamos que é brutal. Ora, todo isto pode levar a que o desenvolvimento rural possa ter um decréscimo ou possa ser afetado de uma forma considerável. Ora, imaginem o que é que este tecido empresarial que existe no interior, que ainda é um muito ligado à ruralidade e à agricultura, que tem um impacto brutal nestas comunidades, agora terem esta redução destes 15%, haver este desincentivo, este desinvestimento também, poderemos chamar-lhe assim. Este desinvestimento e esta falta de estímulo. Ou seja, porque nós, ao longo dos anos, fomos apostando, quer nos sistemas de rega, quer nos sistemas de maquinaria, quer nos sistemas até das próprias plantações e próprias produções, com a inovação tecnológica aqui associada, e aí há um mérito que é feito por todos os anteriores governos, e inclusive os empresários da própria comunidade, bem como as associações de desenvolvimento local, que também tiveram aqui um papel fundamental. Ora, é importante que esta diferença, que eu confesso, eu não me acredito que estes 15% vão abaixo. Ou seja, isto foi, na minha opinião, foi um valor que a União Europeia apresentou e agora vamos ver se Portugal aceita ou não. Eu estou convencido que não aceita. Aliás, a Associação Cristas não aceita e acho que nenhum governante aceita. O grande desafio, e aqui estou de acordo com a Associação Cristas, é que Portugal bate o pé, e Portugal tem que bater o pé, o governo tem que bater o pé, a que e nós estamos a falar neste PAC de até 2017. Ora, nós estamos até 2027, ou seja, nós estamos aqui para o período de 2021 a 2027. Ou seja, são 6 anos cruciais. Porquê? Porque nós estamos agora num ciclo de crescimento económico. Nós não sabemos como é que vai ser esta década de 2020 a 2030. Podemos correr o risco, porque não, de voltarmos a ter aqui um ciclo invertido, e se temos um ciclo invertido e com os cortes na agricultura, podemos estar aqui a acelerar um aumento da despovoação do interior, ainda fragilizando mais a falta de investimento rural e aí a despovoação ainda em larga escala. E a tecnologia e a inovação também aqui ligadas ao setor rural. Como é que se fará este desenvolvimento destas duas, digamos assim, destas duas questões ligadas ao setor rural? Aliás, eu até diria mais, é que com estes cortes nós corremos o risco da tecnologia existir e passar ao lado do nosso país, porque Portugal não tem capacidade para usufruir dessa tecnologia e aplicá-la na nossa agricultura. Ora, o grande esforço que vai ter o Governo, e eu estou convencidíssimo que estes 15% são valores irreais, e agora é preciso trabalhar, e estou convencido que o Governo terá aqui um papel difícil, como é óbvio, não tenho dúvidas, difícil até para esmiuçar cada um dos critérios que foram aqui apresentados para que fosse atribuído a Portugal este corte, eu diria mesmo, quase que desumano. Como é que Portugal se consegue tornar competitivo com menos 15%? Repare, se é difícil Portugal com a geografia... Se é o grande desafio que Portugal tem, precisamente, é ser competitivo nesta área. Se é difícil competir com grandes áreas territoriais como tem Espanha, França e outros países, agora imagine, já é difícil competir, agora se eventualmente tivermos ainda menos esse investimento, menos esta possibilidade de contrariar, nomeadamente na inovação, no desenvolvimento ecológico, para podermos conseguir combater com países que têm muito mais áreas de plantação e de produção agrícola. Manuel António Ribeiro, uma última questão relativamente a este tema. No limite, deve-se chumbar este orçamento proposto por Bruxelas? Eu acho que não vai ser preciso, porque Bruxelas vai reconsiderar
este corte e Bruxelas também tem a consciência que neste momento precisa de unir, não desunir. E numa altura difícil, vamos já falar também sobre um país, que é o caso de Itália, numa altura difícil onde parece ver na Europa um crescente de individualismo, ou seja, cada um olhar para si próprio. Um projeto fragilizado, mas iremos falar disso mais é à importante, frente. E para concluir, é importante que de facto Portugal faça todas as diligências para que estes 15% não sejam reais. Passamos agora para um tema local, falamos do Porto e da taxa que 3 meses após ter entrado em vigor, a taxa turística já rendeu à autarquia 463 mil euros. É uma receita que foi, aliás, uma iniciativa que na altura foi muito contestada pelos operadores turísticos e por várias entidades, até por algumas associações na própria cidade, e ficámos agora, digamos, que convencidíssimos de que, segundo informações que eu tenho, as reclamações são quase nenhumas relativamente ao pagamento desta taxa, o que quer dizer que é por aqui, aliás, como fazem todas as grandes cidades da Europa, França, Amsterdão, Paris, Amsterdão e várias, Madrid, Barcelona, e inclusive Lisboa também, e é uma taxa que é cobrada por a quem diria que é cobrada aos turistas e não é cobrada aos cidadãos, portanto, o que me parece aos moradores, o que me parece que é uma taxa perfeitamente aplicada, como já é aplicada noutras cidades da Europa. Também a Lisboa, foi a primeira cidade. Foi a primeira cidade e que também com receita direta. Agora, o que eu acho é que estas receitas deveriam ter digamos, uma canalização própria em que o cidadão, o habitante pudesse usufruir de alguma forma mais direta, ou seja, não cair, digamos, no género de um bolo de receitas, mas assim, esta verba que é contraída por parte da taxa de turismo tem esta mais-valia ou aquela no território. Acho que era a única diferença a única alteração que eu faria à lei em questão. Muito bem, passamos agora então para o nosso próximo tema e agora sim vamos abordar aqui algumas questões que há pouco estava também a levantar relativamente à Itália e à Europa. A Itália diz então, o novo ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, que a Itália não pode ser o campo de refugiados da Europa. São declarações muito fortes. De facto, há pouco estava a falar no individualismo de cada país que se tem assistido ultimamente. Esta é uma declaração de muito individualismo, Manuel António Ribeiro, como há pouco referiu. Repare, é de muito individualismo, mas eu também tenho que pedir desculpa aos telespectadores, mas pelo que eu vou dizer, mas de facto é preciso arranjar uma solução. Eu faço ideia o que é aquele país e a Grécia, que recebem quase todas as semanas, para dizer quase todos os dias, imigrantes, ou seja, refugiados que nascem. Não há uma política concreta para receber e para aplicar também aqui à chegada dos refugiados? Repare, eu acho, mas que políticas se podem fazer? E eu estou aqui, digamos, atado à minha incapacidade também de dar resposta e assumo a minha humildade. Também não tenho a solução para isso e é verdade, não tenho. Mas também, se calhar, também não a devia ter. Mas não deixa de ser, digamos, inacreditável que aos anos que nós andamos com estes conflitos na Síria, Iraque, Afeganistão, etc., e outros conflitos até em África, e que não há uma resposta porque não há uma política comum para responder a estes casos. Mas eu também pergunto, e será que há uma política comum? A quantidade de pessoas que vão entrando pela... A verdade é que chegam à Itália, têm que ser registados em Itália e depois não podem solicitar asilo noutro país. Repare, isso de facto limita aqui e leva precisamente a esta questão que a Itália levanta. E ilegítima. Ele é ilegítima, repare, porque a capacidade... O asilo tem que ser concedido em Itália. O asilo tem que ser concedido porque é o país onde entra da Europa. Mas depois,
Qual é o passo seguinte? Repare, o passo seguinte não chega só a União Europeia transferir verbas para a Itália para criar campos de refugiados, não chega, porque as pessoas não podem viver eternamente nos campos de refugiados. Agora, como é que Estamos se faz? praticamente a chegar ao para fim, concluir, Manuel e António este é, digamos, o pensamento que se deixa. O que fazer àquelas milhares de famílias que atravessam o mar Mediterrâneo e outros para tentarem encontrar um novo destino de vida? A Europa tem que dar aqui uma nova tem que dar resposta. resposta. Como é que vai dar? Não tem resposta para isso, infelizmente. A própria Europa também aqui a passar por uma fragilidade no próprio projeto e europeu. se eventualmente a Europa não se une, se é difícil arranjar uma solução para estes refugiados unidos, ou supostamente unidos, em desunião é muito mais difícil arranjar essa solução. Muito bem, Manuel António Ribeiro, chegamos então ao fim do nosso Espaço Opinião. Hoje terminamos a falar da Itália e então das declarações do novo Ministro do Interior italiano, que diz que a Itália não pode ser o campo de refugiados da Europa. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Deus, igualmente. Foram então estes os temas em análise. Hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.